Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado aqui nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Pastor Augustus. Olá, Natsan, querido ouvinte. Eu também estou bastante feliz, juntamente com o Natsan, pela sua audiência. Nosso desejo é que esse programa seja uma bênção na sua vida. O nosso ouvinte Guilherme, de Cambará, Paraná, é universitário e tem enfrentado algumas dificuldades dentro do ambiente acadêmico com relação ao relativismo, segundo ele. Os dilemas desta questão, como levantadas pelo Guilherme, será tema do nosso programa de hoje. Fique atento, porque também pode ser o seu dilema. Pastor, o Guilherme expõe suas questões nos seguintes termos. Ele diz assim, abre aspas, sou estudante do 4º ano de História e cristão há uns 6 meses. Gostaria de saber como o cristão deve se portar frente ao relativismo, frente à diversidade religiosa e cultural, onde cada um tem sua verdade e aquilo que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Como é que nós, como cristãos, devemos nos posicionar frente ao relativismo? Fecha aspas, está aí. Bom, em primeiro lugar, Guilherme, eu quero dizer que estou orando por você, para que Deus o abençoe, que lhe mantenha firme em meio a esse conflito que é bastante natural no meio acadêmico. Muitos cristãos estão confrontados com isso. E você tem apenas 6 meses de convertido, Deus o guarde e não permita que essas dúvidas iniciais elas venham abalar sua fé. Lembre que milhões de evangélicos, de crentes firmes que passaram pelas universidades, são inclusive professores evangélicos, cientistas e sabem perfeitamente conciliar a sua fé com a ciência e a própria academia. Bom, a sua dificuldade é com o relativismo que impera no meio acadêmico. E não é só no meio acadêmico não, Guilherme, é na verdade na sociedade moderna. Nós estamos vivendo o que os estudiosos chamam aí a pós-modernidade. Pós-modernidade, alguns acham que ela se iniciou com a queda do Muro de Berlim e marca um período distinto na história do mundo. Antes da pós-modernidade, o que tinha era a modernidade, que era dominada pelo pensamento racionalista, que se baseava no conceito de que a mente humana é capaz de achar a verdade e achar os rumos corretos para a humanidade e partia do pressuposto de que existia verdade. A questão era só o método para achar essa verdade. Aí surge o método cartesiano, o método científico, todos eles pressupõem que há verdades absolutas em praticamente todas as áreas da vida e o que nos resta é descobrir de que maneira chegar a elas. Mas a pós-modernidade, ela se desencantou com a busca da verdade, ela desesperou, e acha que a razão pela qual nunca se encontrou a verdade é porque ela não existe, né? Você está procurando mosca branca, pé de cobra. Unicórnio. É um unicórnio. E aí, então, o veso cultural da sociedade ocidental moderna passou a ser exatamente o relativismo, ou seja, as pessoas começaram a acreditar que a verdade, afinal, ela é relativa. A verdade, ela é produto das experiências das pessoas com o meio ambiente. E como essas experiências são diferentes, as pessoas são diferentes, a verdade sempre será diferente. O que é verdade para você não é verdade para mim. E que, portanto, nesse ambiente em que a verdade é relativa, nós temos que ser politicamente corretos. Nós não podemos dizer que o nosso discurso é verdadeiro e que o dos outros é falso, porque isso seria uma arrogância, né? E nesse ambiente, naturalmente, a pregação cristã parece muito arrogante mesmo, porque nós dizemos que Jesus é o único caminho, não há outra possibilidade. Ele é a verdade. A verdade. Não tem possibilidade de salvação a não ser através da fé em Jesus Cristo, né? E aí isso é bastante ofensivo, né, para os ouvidos modernos, né, pós-modernos, onde predomina, de fato, o relativismo, né? E aí vem também a ideia da inclusão, né? Primeiro a ideia do relativismo, verdade é relativa, depois o politicamente correto, você não pode afirmar que seu discurso ou suas crenças são verdadeiras, e aí vem a ideia da inclusão, você tem que incluir o discurso de todo mundo, você tem que aceitar, é eclético, você tem que incluir, você tem que aceitar, você tem que dialogar, você tem que conviver. Bom, você me pergunta como é que você pode enfrentar isso na universidade. De cara, você já vai ver que esse discurso ele é hipócrita. Porque, veja, examine a seguinte frase: toda verdade é relativa. Ora, Guilherme, se toda verdade é relativa, então essa verdade
que toda verdade é relativa, também é relativo. Ou seja, as pessoas que promovem o relativismo, elas têm que partir do fato de que existem verdades absolutas para afirmar que não existe verdade absoluta, senão o que elas estão dizendo é relativo também. Eles jogam um absoluto para rebater a falta de absoluto. Então você pode começar notando a hipocrisia dessas pessoas, né? Esse pessoal que fica dizendo que tudo é relativo, mas como assim? Se tudo é relativo, se eles dizem assim, não existe uma única interpretação, cada um tem sua interpretação, então por que eu vou ler um livro que defende o relativismo e entender o que é que o autor quis dizer e concordar com ele? Eu vou dar minha própria interpretação. Por que as pessoas se dão o trabalho de escrever livros inteiros dizendo que não há interpretação verdadeira, se no fundo elas querem que as pessoas leiam o livro delas e concordem com elas? Não é? Então comece expondo a hipocrisia do relativismo. Não é? Você pode fazer perguntas dizendo, professor, essa sua declaração de que tudo é relativo, é relativa também? Você pode começar por aí. Segunda coisa, você tem que lembrar que Deus, na sua misericórdia e na sua providência, ele se revelou historicamente através do povo judeu a quem ele confiou a escritura do Antigo Testamento. E depois, ao enviar seu Filho Jesus Cristo, ele reuniu discípulos que registraram a vinda de Jesus Cristo e interpretaram o significado da vida e obra de Jesus Cristo para nós naquele livro que nós chamamos a Bíblia, a Palavra de Deus. É nesse livro que você encontra a revelação absoluta, final e verdadeira de Deus. Você vai notar que a revelação bíblica, o conteúdo da Bíblia, ele não é incompatível com o que a academia, a verdadeira ciência descobre. Eu me refiro às origens, me refiro ao funcionamento do mundo, às leis naturais. Você vai ver que a Bíblia nos diz que há um Deus de ordem, que criou o mundo de acordo com leis naturais, que estas leis, elas que preservam o funcionamento do universo. Vai ver também que esse Deus criou esse mundo com uma variedade, uma pluralidade muito grande. Portanto, você não vai encontrar nada na Bíblia, nessa revelação absoluta final de Deus, que seja incompatível com aquilo que a ciência moderna e as demais ciências elas vêm dizendo. Agora, quando eu digo que há verdade absoluta, né, porque se não houvesse verdade absoluta, o que eu estou dizendo também não vale nada. Exato. Quando nós dizemos que há verdades e que essas verdades elas são válidas no mundo e em toda a cultura, eu não estou com isso ignorando, Guilherme, que nós temos percepções diferentes, às vezes, dessa verdade. Ou seja, eu posso, às vezes, ter uma compreensão de um ponto verdadeiro e que é influenciado ou informado pelo contexto em que eu vivo. Então, eu não estou negando isso. Mas o que eu quero dizer é que, nesse caso, a sua perspectiva e a minha, elas vão complementar uma visão mais ampla a respeito daquela verdade. Há um exemplo aqui que eu gostaria de trazer. Conta que 3 cegos resolveram ver um elefante. E você sabe como é que cego vê, ele vê apalpando. E aí uma pessoa bondosa levou o cego para um zoológico, tinha um elefante lá mansinho, né? E então os cegos foram conhecer o elefante. Um apalpou a barriga do elefante e disse assim, puxa vida, é uma grande parede, né? O elefante é uma parede. O outro segurou na perna do elefante e disse, puxa vida, o elefante é como uma árvore, né? Um tronco de árvore. O outro segurou na cauda do elefante e disse, puxa, parece mais uma mangueira, né? Essa cauda magrinho, né? Então, qual é a conclusão? Era um único elefante. Não é a verdade absoluta, era um só. Só que a percepção daquela verdade, ela pode vir por diversos ângulos. Quando eles compartilham as 3 percepções, de repente, então, eles vão chegar à conclusão do mesmo animal de diferentes ângulos. Então, a verdade, ela é absoluta. Às vezes, a nossa percepção dela pode ser relativa, mas essas percepções, elas acabam se harmonizando e acabam se completando, nos dando uma visão mais ampla. Por isso que é importante ouvir as outras pessoas, escutar o que elas pensam, mas nunca negar a existência de absolutos. Por que isso é importante? Porque nós cremos que o nosso Deus, ele é um Deus que é imutável no seu ser, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Ele é um Deus que tem uma vontade, ele é um Deus que tem um querer e que esse querer foi revelado para nós, por exemplo, nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você encontra a expressão da santidade de Deus. Quando ele diz assim, não adulterarás, isso aqui é uma verdade absoluta. Ele está dizendo que ele considera errado e ele desaprova o homem que trai a sua mulher ou a mulher que trai o seu marido. Então,
para o cristão, isso é uma verdade aqui na China, no Japão, na Austrália, e sempre foi verdade desde que existe humanidade até os dias de hoje, porque essa é uma verdade absoluta. Que não pode ser relativizada. Não pode ser relativizada. Não há nenhuma circunstância em que o adultério ele poderia ser aceito por Deus. Não é uma questão cultural, não é uma questão relativista, mas é uma questão de que essa é a expressa vontade de Deus, a sua vontade absoluta. Outra verdade absoluta, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter uma percepção diferente dessa verdade num momento diferente da sua vida. Por exemplo, eu criei nessa verdade, eu entendi essa verdade num momento de grande angústia na minha vida, quando Deus me levou a crer em Jesus Cristo. Mas outras pessoas crescem na igreja ouvindo essa verdade e elas se pegam crendo nisso. Elas nem sabem dizer quando é que elas começaram a fazer isso. Então, elas tiveram uma percepção diferente da minha, de uma forma diferente na minha, mas a verdade continua sendo a mesma. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a minha palavra para você é, primeiro, exponha a hipocrisia do pensamento relativista. Segundo, se firme na revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada. Terceiro, afirme a existência de valores absolutos e que são imutáveis e que são válidos em todo lugar. E quarto, a pluralidade, ela pode enriquecer a nossa compreensão da verdade. Converse com pessoas que pensam diferente, procure entender o ponto de vista delas e, de repente, você vai ver que as diferenças não são tão grandes, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e lá no fundo o homem sabe que existe verdade, que existe um Deus e há um padrão escrito no seu coração, tá? Essa é a minha palavra, a minha orientação a você, e Deus abençoe sua vida. É isso mesmo, uma boa orientação, e você pode continuar fazendo o seu curso, pensando, lendo bastante, você vai conseguir ter bons argumentos. É algo interessante, pastor, que hoje a gente tem visto muitos jovens. Há algum tempo atrás, quando era jovem, pouco tempo, né? Não vou comentar, não. As pessoas tinham acesso à faculdade, às universidades um pouco mais maduros, né? Hoje a gente tem visto jovens com 18, bem novos, indo para a faculdade sem muita base apologética, né? Então, isso... E eu, aproveitando sua dica, então, Guilherme, se você ainda está escutando a gente, eu, além de todas essas orientações, gostaria de lhe dar mais uma. Há bons livros de apologética, como o Natsan mencionou aqui, há bons livros de apologética no mercado, especialmente aqueles publicados pela editora Vida Nova, editora Fiel, a Cultura Cristã, editora Mundo Cristão. São editoras confiáveis, você pode procurar na área de apologética lá, os livros que elas oferecem. Leia, que vai fazer muito bem para você. Ok. Só para encerrar, quero deixar aqui uma ilustração para o nosso ouvinte também. Eu me lembro de uma vez um preletor, um palestrante, dizendo que foi uma casa em Nova York que era a celebração à pós-modernidade. E o guia dizendo, tudo torto dentro da casa, né? Tipo, essas guias, as colunas, tudo tortas. Ele disse, aqui é uma celebração ao pós-modernismo. E esse rapaz, esse visitante disse, mas ela está sustentada pelo velho e absoluto concreto armado. É isso aí. Sem concreto armado, nada disso fica em pé. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, hoje conversando com o Guilherme e você também sobre o relativismo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Deus o guarde e preserve no ambiente acadêmico. Até o próximo programa, se Deus quiser. É proibido pensar. É proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar. Repetições. É proibido pensar. Repetições. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.